Acho que esse é um dos conteúdos mais importantes que eu já criei aqui para o canal. O que eu vou falar aqui mudou completamente a forma como eu olhava o dia a dia das empresas que eu trabalhei e me ajudou a criar calma, que é fundamental no dia a dia profissional. Isso porque sem calma você acaba tomando algumas decisões ruins e isso vai acontecendo uma atrás da outra. Esse vídeo vai te ajudar se você estiver especificamente em duas situações. A primeira, você entrou em uma nova empresa, seja como funcionário ou consultor e está naqueles primeiros momentos. E a segunda situação é se você já está em uma empresa e sente que precisa dar uma movimentada, senão as coisas não vão progredir profissionalmente. Então é uma forma de resetar. Esse vídeo sobre o que fazer nos primeiros 100 dias é separado da seguinte forma. Primeiro eu vou falar por que os 100 dias são importantes. Depois eu já vou para pontos de atenção, pontos para você perceber se está acontecendo. O terceiro tópico eu vou falar sobre como acelerar a sua curva de aprendizado. O quarto tópico eu vou falar sobre alinhamento extremo e por que é fundamental a gente negociar o que é sucesso nessa nossa trajetória profissional. Depois eu vou passar por vitórias rápidas, como é que você consegue ter essas vitórias rápidas, mapeamento cultural e criação de alianças, criando um documento para os primeiros 90 dias e, por fim, a importância de manter a rotina mesmo em um cenário um pouco mais caótico. Começando com o primeiro tópico, por que os primeiros 100 dias são tão importantes? Eu gostaria que você lembrasse dessa frase. O que te trouxe até aqui normalmente não é o que vai te levar para o próximo passo. Isso vale ainda mais se você acabou de sair de um cargo onde você era contribuidor individual e agora está indo para um cargo que você vai exercer algum tipo de liderança. Os primeiros 3 meses são críticos para você definir como vai ser a sua evolução dentro da empresa. Por mais que muitas empresas tenham um sistema criterioso para definir metas e promoções, a gente sabe que existe um fator crítico, que é um fator emocional, que acaba influenciando muito isso, porque afinal de contas somos pessoas. Normalmente a forma como você conduz os primeiros 100 dias depende do momento da empresa que você está inserido. Normalmente as empresas estão em 5 níveis diferentes. Eu não vou entrar tanto no detalhe em cada tipo de empresa aqui, mas eu já criei esse vídeo pegando os pontos em comum entre cada fase. Essas fases influenciam principalmente líderes, que o principal ponto é sobre a quantidade de recurso que você consegue negociar. Mas isso é papo para outro vídeo. Vamos para o segundo ponto. Aqui a gente começa a ser um pouco mais específico, que são pontos de atenção. Lembrando, isso vale tanto para se você está entrando numa empresa agora ou se você quer fazer esse reset na empresa que você já está. E eu mesmo já cometi todos esses erros que eu vou falar. Primeiro é continuar com o que você sabe. Você acredita que vai continuar se dando bem fazendo as mesmas coisas que você fazia antes. Você acaba não percebendo que para ter sucesso nesse novo momento você precisa abraçar novas competências. O segundo erro é você deixar de lado aprender mais sobre a empresa e sobre o negócio para tentar agir logo, ter uma ação logo. É muito comum a gente entrar em uma nova empresa tentando já mostrar valor, tentando mostrar o porquê que essa empresa contratou a gente. O ponto é que a gente tenta fazer isso muito rápido, a ponto de ser algo ruim pra gente. Pensa assim, normalmente nos primeiros 15 dias você já quer mostrar tudo que você sabe. E acaba que em certo momento você acaba ficando ocupado demais para aprender sobre a empresa. E vão se passando meses. Nesse meio tempo, por essa falta de conhecimento que você tem da empresa, você vai tomando decisões ruins ou você enfrenta grande resistência, porque as pessoas olham para você e pensam, cara, essa pessoa não sabe nada do negócio. E a pior coisa que pode acontecer nesse período de 100 dias é você perder a sua credibilidade. O próximo erro é sobre colocar expectativas irreais. Você pode até estabelecer objetivos claros e até mesmo alcançáveis, mas se você não negociar isso com a liderança, ou enfim, com a pessoa que você está reportando, você pode até performar bem, mas você vai falhar em relação à expectativa que os seus stakeholders tinham ou que o seu chefe tinha. Esse outro ponto casa muito com o ponto que eu falei sobre querer agir logo. É quando você entra querendo fazer tudo. Você corre em várias direções, você tenta puxar diversas iniciativas em paralelo, mas acaba perdendo a oportunidade da visibilidade em uma iniciativa que seja mais importante tanto para você quanto para a empresa. Então aqui toma cuidado antes de abraçar o mundo. E a esse ponto eu imagino que todas as pessoas já viveram em algum momento.
que é você achar que tem a resposta para tudo. A situação é a seguinte, você já entra com tudo em mente, você dá uma olhada uma semana, já acha que sabe quais são todos os problemas da empresa, e não só isso, como você tem todas as respostas. Nesse momento, você inclusive deixa de lado pessoas que poderiam te ajudar nesse período, elas poderiam te ajudar a entender um pouco mais o cenário, ou te ajudar a caminhar melhor nesse percurso, você acaba perdendo a oportunidade de criar uma rede de suporte que é muito importante. Então aqui, toma bastante cuidado com isso. Já esse ponto é quando você entra em empresas que têm um contexto muito técnico, né? Isso acaba assustando um pouco, você acaba focando muito no aprendizado técnico e você esquece que você tem que estudar um pouco mais também o contexto político e cultural dentro da empresa. E principalmente como esse contexto, ele se adequa à posição que você está ocupando agora. Enfim, o último erro que é bastante comum é você deixar de lado os seus pares. Essa pessoa normalmente ela foca no relacionamento somente com lideranças. E aqui, mais uma vez, ela perde a oportunidade de criar uma rede de suporte. Um ponto é importante você lembrar. Possivelmente seus pares serão a futura liderança da empresa. Saindo desse lado de erros, que para mim já é um aspecto mega importante, né? Muito importante você ser consciente do que faz quando você entra na empresa ou do que você já fez no passado para não fazer a mesma coisa de novo. Mas agora a gente vai falar sobre acelerar a sua curva de aprendizado. Você vai criar um plano de aprendizado que normalmente passa pelos seguintes pontos: mercado, produtos existentes, tecnologias utilizadas no produto, sistemas, além de cultura e política da empresa. E aqui você precisa ser sistemático e focado no que você vai aprender. E como você vai aprender tudo isso? Essa é uma oportunidade muito boa para você tirar um pouco da sua ansiedade e começar a mostrar evolução para a sua liderança. Porque quando você tem esses pontos mapeados, você vai pedir ajuda, né? Pedir ajuda para entender como é que você pode aprender melhor aquilo ali. Então você vai chamar a sua liderança, vai falar, cara, qual é a melhor forma de entender sobre o produto da empresa, por exemplo. Conforme você for aprendendo, você vai criando alguns pontos de contato com o seu líder para ver se seu entendimento está correto. Então aqui é uma ótima maneira de você criar um bom relacionamento com a sua liderança. Essa parte aqui para mim é uma das mais importantes, disparado, até mudei aqui o cenário um pouquinho. Alinhamento extremo. É você negociar o que de fato é sucesso, né? O que é sucesso na sua jornada profissional. E lembra disso, não adianta fazer um bom trabalho se você estiver na direção errada. Porque você vai chegar no final do ano, você vai entregar um excelente resultado, até financeiramente falando. Mas se isso não for o esperado pelas lideranças da empresa, possivelmente não vai ter tanta serventia para o seu crescimento profissional dentro da empresa. A primeira coisa então é você criar o plano de aprendizado conforme eu te falei no tópico anterior. E imagino que nesse momento do vídeo você já percebeu que alinhar com a sua liderança é algo que é comum ao longo do vídeo. E esse princípio de alinhamento, ele é a premissa, né, de um plano de 100 dias. Então mesmo que você saiba o que o seu líder quer, sempre deixa claro. Só que assim, pensa também a rotina da sua liderança, né? Possivelmente ele tem vários tópicos, ele não tem só você para liderar também. Então é comum que algo passe batido. Para mim, pessoalmente falando, clareza nunca é suficiente. Então, de tempos em tempos, reafirme algumas coisas que vocês já conversaram, mostre seus planos e principalmente entenda se você está na direção correta. Usa o seu líder como um GPS. Vai recalcular a sua rota se necessário. Lembra que se você ficar muito tempo sem fazer isso, pode ser que você já esteja no caminho errado há muito tempo. Recalcular a rota depois, por mais que seja possível, já é muito mais difícil. Pensando até em algo mais prático, né, para você fazer dentro da empresa, seja você entrando agora ou enfim, você já está há algum tempo lá. São as vitórias rápidas, né, quick wins, enfim. Vitórias rápidas nada mais é do que uma relação entre paciência e os primeiros resultados que você consegue dentro da empresa. Como isso acontece, né? Conforme você for conversando, você for aprendendo mais sobre a empresa, conversando com outras pessoas, sejam pares ou líderes, juntando as peças, né, entendendo mais o contexto da empresa, você começa a mapear essas vitórias rápidas, essas quick wins. Minha sugestão é que você mapeie isso e vá soltando superficialmente em algumas reuniões, algo intencional realmente. Meio que você testando a adoção daquela sua ideia. Você abre um documento seu, um documento pessoal, e você anota
cada vitória rápida que você perceber. Você anotar não quer dizer que você vai executar, mas quer dizer que você vai começar a criar uma base legal de coisas que você já pode fazer. Lembra que vitórias rápidas são coisas de baixo esforço e que têm um impacto relativamente médio ou às vezes até mesmo um impacto alto para a empresa. Ou seja, algo de baixa complexidade, mas que traz um resultado interessante para você também. E eu vou dar um exemplo bem prático aqui do que aconteceu comigo. Eu trabalhei em uma empresa que tinha um aplicativo e ela já usava o sistema de notificações, só que de forma superficial. Ela não segmentava o disparo das notificações dependendo do comportamento do consumidor. Por exemplo, é o básico, né? Se o usuário chegou até o carrinho de compras e não concluiu a compra, eu poderia enviar para ele um cupom para finalização da compra, principalmente se for a primeira vez que ele está comprando. Então, como é que foi a minha linha de raciocínio? Primeiro, eu sabia que não era complexo criar essas segmentações. Eu tinha uma forte hipótese que poderia trazer um resultado interessante para a empresa. Então, nesse caso, eu fui pegando acesso à ferramenta, entendendo um pouco mais ali alguns detalhes e comecei a fazer alguns experimentos. Esses experimentos foram importantes para, em reuniões semanais, apresentar de pouco em pouco como aquilo estava evoluindo. No final, essa pequena mudança aumentou 15% do faturamento do aplicativo. Pensa 15%, quantas coisas complexas que a gente não faz para tentar crescer essa porcentagem, né, em um faturamento de uma empresa digital. Então anota as vitórias rápidas que você perceber, porque elas são extremamente importantes, principalmente entre 30 e 90 dias de empresa. Não só mostra resultado para a empresa, como também te dá bastante confiança. Então, retomando minha dica, solta essas vitórias de pouco em pouco, tenta sugerir tudo de uma vez, até porque você cria ritmo assim, você mostra que é uma pessoa constante, não uma pessoa que corre tudo de uma vez e acaba perdendo fôlego. Lembra que isso aqui não é uma corrida de 100 metros. Normalmente é uma maratona. O próximo ponto é sobre mapeamento cultural e alianças. Quando você entra numa empresa, por mais que o time de RH, time de people, ele fale para você que existe uma cartilha cultural da empresa, que existem valores e tudo mais, cara, cultura normalmente é o que você faz dentro da empresa. E quando você tem múltiplas pessoas fazendo algo comum, de forma repetida, provavelmente aquilo que é a cultura da empresa e não muito o que está escrito, que está em cartilha, manuais e tudo mais. O que é importante você mapear quem é a pessoa que é intérprete da cultura. Quem é que vai conseguir realmente traduzir e te falar a realidade. Não estou falando daquela pessoa pessimista, né? Porque toda empresa vai ter uma pessoa que fala muito mal de qualquer coisa que existe, mas é uma pessoa que normalmente ela vem desempenhando muito bem. E é uma pessoa que, cara, você sabe que existe um carinho também de outras pessoas em relação a ela. Então vai, conversa e tenta entender um pouco mais o que é a cultura real da empresa, aquilo que é feito. Outro ponto importante é você criar alianças. Então você criar alianças cara, você vai precisar em alguns projetos ter o que a gente chama de buy-in, né? Ter apoio para que você consiga passar esses projetos, para que você consiga andar um pouco mais. Nem sempre apenas dados são suficientes, né? Normalmente esses dados dentro de uma história e com suporte é o que realmente vai fazer, cara, que os projetos sejam aprovados, que as pessoas realmente apoiem e suportem esses projetos. Às vezes, para você criar algumas alianças, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, você vai ter que fazer um favor para alguém e você vai ter que realmente começar a construir um relacionamento, não necessariamente esperando algo em troca, mas sim você conseguindo ali meio que flutuar, né? Você criar uma relação genuína. Pensa que nem você criar um amigo e tudo mais, por mais que, cara, empresas tenham relações diferentes. Eu acho que se você coloca isso na hora de criar suas alianças, vai ser muito importante para você a longo prazo também. Então, beleza, você sabe tudo isso, mas como é que você vai estruturar esse documento de 90 dias? Por que eu falo, às vezes eu falo plano de 100 dias e tal, porque, cara, os primeiros 10 dias ali, 10 dias úteis, vamos falar 2 semanas que você tem, você vai estar fazendo e se conscientizando a não fazer as coisas que eu falei em alguns passos atrás. Então você basicamente vai fazer um plano para os 90 dias seguintes. A primeira coisa que tem que ter nesse plano é o que você precisa aprender sobre a empresa. Eu falei deles aqui um pouco atrás do vídeo. Vai lá, abre um Docs mesmo, cara, escreve lá todos os pontos que você precisa aprender da empresa e depois
deixe esse documento sendo um documento vivo realmente. É um documento que você vai editar de pouco em pouco. Então, passando por mercado até mesmo a tecnologia da empresa. O segundo ponto importante é com quem você vai conversar, né? Com quem que você precisa conversar. Que é aquilo que eu falei sobre você alinhar com a sua liderança e tal. Depois, então, mais um tópico. Vai colocar o mapeamento e a descrição do que são suas vitórias rápidas. Obviamente também conforme você for percebendo. Então vai percebendo, vai escrevendo lá. E por fim, você vai negociar o que é sucesso com a sua liderança. Documentando o que se espera para 15 dias, o que se espera para 30 dias, o que se espera para 45 dias e o que se espera para 90 dias. E lógico, isso é um documento que é flexível. Você pode pegar, cara, várias coisas que eu falei aqui, colocar como plano de ação. O importante é que esse documento sirva para um alinhamento documentado com a sua liderança. E com isso, já depois de 10 dias de empresa, você passa uma sensação de senioridade e já tira uma ansiedade que seu líder tem em relação a você, porque você já basicamente deu clareza dos próximos 2-3 meses. No final do vídeo eu dou até algumas ideias de como é que você pode aprofundar ainda mais esse documento, com algumas referências que eu tenho. Meu último ponto, que é quase fora do tópico aqui, mas é, cara, mantenha a sua rotina. É normal quando a gente transita para um trabalho ou quando a gente está num momento de mudança forte, falar, cara, agora eu vou resetar lá no trabalho e a gente esquecer da nossa rotina. Só que assim, o seu corpo, a sua mente, ela precisa ter algo para se ancorar, ela precisa ter algo para ver que, cara, aquilo não está mudando. Porque o trabalho já vai estar mudando demais. Isso ajuda a manter sua calma e a sua capacidade mental para esse desafio. Então, não deixa de fazer sua atividade física, ou sua meditação, ou a sua leitura, ou o que quer que seja bom para você. Sintetizando, então, as principais frases que meio que resumem esse vídeo. A primeira é o que te trouxe até aqui, possivelmente não vai ser o que vai te levar para o próximo nível. Não é uma corrida de 100 metros e sim uma maratona. Não desespera e clareza nunca é suficiente. Comunique-se muito com o seu líder, com os pares, com os stakeholders e dê muita visibilidade. Visibilidade principalmente em cenários remotos ou híbridos realmente, cara, é muitíssimo importante. Sendo esse um dos principais, se não o principal fator que me ajudou a crescer na carreira de produto. E com visibilidade é como se o seu produto estivesse no mercado e você estivesse recebendo feedback dos clientes. Eu até penso em aprofundar nesse material, criar um curso com uma mentoria também para ir acompanhando as pessoas. Se achar que faz sentido estruturar algo assim na SBC, acesse o link aqui na descrição e mostra que você tem interesse. Qualquer dúvida, me busca lá no LinkedIn principalmente, lá é onde eu respondo mais. E lembrando que minha grande referência para esse conteúdo é o livro chamado Os Primeiros 90 Dias, ou The First 90 Days. Um abraço.